Nós estamos agora dando continuidade ao trabalho realizado domingo passado e nós pretendemos então fazer aos domingos, sempre a continuação. Sim, senhor, vamos embora. Então diga algum assunto aí do qual eu já posso iniciar aqui. O que eu estava pensando de começar é você desse uma explicação aí, um incentivo, contar um pouco da história do pós-marca-passo, que você começou a contagem de passos. Como é que foi isso aí? Qual que é o ideal? Como é que funciona essa questão de passos diários? Essa questão de passos diários, existe a teoria, tem até livro sobre 10.000 passos, que seria ideal para a pessoa fazer cotidianamente. Olha, e é sábado, domingo, dia santo, feriado, chova ou faça sol, porque não chove nunca 24 horas ininterruptamente. Em algum momento a chuva vai parar. Se não puder você fazer na rua ou, ou na garagem do seu prédio, você faria até um circuito dentro de sua casa, mesmo que esse circuito seja apenas de 50 metros. Agora, para dar 10.000 passos, você teria que fazer um número infinito de voltas. Então, o ideal seria começar com menos passos. Eu fiz o contrário, porque durante longos anos eu fiz esses 10.000 passos diários. Naquela época, meu passo era um pouquinho maior, era até bastante maior. Era de 70 centímetros. Atualmente está em torno de 52, 53 centímetros. Então, depois eu descobri que 10.000 passos não eram necessários, bastavam apenas 1.700 passos para você conseguir os mesmos objetivos. Então, o que eu fiz? Isso eu fiz depois da pandemia. Eu tive Covid 2 vezes, se bem que bem fraquinho, não precisou internar, não. Foi só mais cuidados dentro de casa. E nesse mesmo período eu quebrei o pé. Então eu reduzi drasticamente o número. O número ideal, segundo dizem os cientistas no momento, bastam 1.700 passos. E como eu ainda estou bem tranquilo, com uma saúde boa, a minha meta é fazer 2 vezes esse mínimo. E tem dado resultado. Você mantém os níveis de seu sangue maravilhosamente bem. Isso implica também até em maior imunidade e prolongamento de vida. Por Beleza. exemplo, você vai fazer um exame de sangue, o resultado dele, digamos que tenha 40 itens. No meu caso, eu estou perto assim, de 40 itens, eu faço 38 bons resultados e os outros 2 ótimos. É sobre isso que eu quero dizer. Já tem quanto tempo de cada desses passos aí que você não falha? Olha, já tem 17 anos, aproximadamente. Aproximadamente 19 anos. Coisa boa. Você separou alguns temas aqui, ó, para a gente falar um pouquinho. Eu acho que o mais palpitante aí é a questão do rapaz que chama Beto Louco. Escândalos do PCC, Banco Master. O que você conhece aí, sabe nos dizer sobre o Beto Louco? O Beto Louco nem tão rapaz é assim, ele já é um sujeito maduro e muito esperto, para não dizer o pior, né? Quem é ele? Digamos, ele é desonesto. Ele é um empresário que, basicamente, ele trabalha com combustíveis, desde refinarias até distribuidoras, tem mais de 1.000 postos de gasolina,
tudo vendendo gasolina fraudada e sem pagamento de impostos, justamente também para ocultar o patrimônio, nessas alturas, então, lesando o fisco federal e nessas alturas até o estadual, que é o ICMS, né? Por isso que ele tinha condições de vender, além de fraudada, vender a custo muito abaixo do mercado. E ele também está em quase toda a falcatrua, esses escândalos que a imprensa divulga até bastante. Por exemplo, essa própria operação da Polícia Federal chamada Carbono Oculto envolve também autoridades, membros até do Congresso, até de presidentes de partido da direita, tipo assim, o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, que se postam como bonzinhos. Todos eles estão em outros escândalos que estão sendo investigados pela Polícia Federal e pelo TCU. Essa investigação é profunda e o Carbono Oculto foi lá de São Paulo, né? Junto com o governo estadual, Ministério Público Estadual de lá. Mas o que se supõe que ele tenha feito? Olha, entre outras coisas, lesou. O volume de negócios dele ultrapassou 52 bilhões de reais, sendo que com lavagem de dinheiro e ausência sem pagar imposto, ele lesou em 7,6 bilhões de reais as receitas federais e estaduais. Beleza. Mudando um pouquinho de assunto aqui, teve um monumento que foi erguido, Bansky. Você sabe explicar isso aí? Sim, senhor. Sabe o que aconteceu? Esse é um artista famoso lá na Inglaterra. E na Inglaterra, em Londres, tem duas praças principais nas quais são erigidos monumentos desde a Batalha de Waterloo. E, na verdade, uma das praças principais, essas Waterloo, ela tem diversos outros monumentos com figurões do Império. E esse monumento que ele introduziu lá, feito por ele mesmo, era um monumento gigantesco feito de resina. Demandou veículos apropriados para conseguir erigir essa estátua. E sabe o que ela representa? E não foi oficialmente, não. A prefeitura, de início, discordou, mas agora até já concorda. Essa estátua, ela está sobre um pedestal imenso e ele está de pé e com um pé fora até, como se fosse caminhando e fosse cair no abismo. E o principal, a bandeira que ele carrega tapa os olhos dele e simboliza o quê? A cegueira do extremismo do patriotismo, chegando até a xenofobia. E xenofobia, que todo mundo sabe, é aversão e ódio a qualquer estrangeiro que pisa ou que queira até residir na Inglaterra. Beleza. Tem alguma coisa aqui, um dos temas que você separou, que é a seleção do Irã. É. A seleção do Irã é o seguinte: você sabe das maluquices daquele amarelão lá da Casa Branca, o Trump, que atrapalhou a economia mundial, primeiro com tarifaço e segundo com o apoio que ele está dando a Israel na guerra contra o Irã. Ele vai em marchas e contramarchas, agora ele está
boicotando o Estreito de Hormuz lá, de modo que combustível fica preso dentro daquele porto. Mas o Irã está com as cartas na mão. Se os Estados Unidos é a principal potência, inclusive bélica, mundial, ela não tem condições de lutar corpo a corpo, que seria necessário nesses casos. Precisa de infantaria. Não adianta nem míssil, nem bomba atômica, nem drone, nem nada. Na luta corpo a corpo, quem está no próprio país conhece seus solos, suas entrâncias, suas saliências, suas montanhas, seus vales, suas florestas, mais do que qualquer um. Isso aí em qualquer país é assim, a não ser que um país seja planície ou planalto. Mas essas terras de lá costumam ser bem acidentadas. Então, o negócio é, com essas guerras, qualquer ato, mesmo atos civis ou esportivos, eles são considerados no desenvolver da belicosidade. No caso aí, nós queremos falar sobre a Copa do Mundo que se avizinha e que vai ser levada em países da América do Norte, em 16 estádios. Foi dito para ele há algum tempo que o Irã ia participar. Ele então aventou assim, olha, vai ter problema com a segurança nacional, não seria bom isso aí não. Mas ontem ele foi informado, o Irã vai mesmo participar. Aí ele já mudou um pouquinho, falou assim, bom, já que o presidente da FIFA diz isso, vamos concordar que deixem eles jogar e que sejam bons. Foi isso aí. Mas para você ver como são esses jogos internacionais, seja a Copa do Mundo, seja a Olimpíada, o esporte veio para unir o mundo mais do que a ONU, que foi criada para evitar guerras, que acontece até justamente o contrário, mesmo porque os 5 países que patrocinaram a ONU, que foram os ganhadores da Segunda Guerra Mundial, que é Japão, Estados Unidos, Rússia, acho que Inglaterra. Não, Inglaterra não faz parte. Então, esses países que fazem parte com assento permanente, eles têm um voto privilegiado, eles podem vetar qualquer projeto, mesmo que seja apoiado por 4 dos 5, não, tem que ter unanimidade. Esses países que criaram a ONU são os países que atualmente boicotam. É um paradoxo. Então, para você ver, eles não produzem a paz mundial, eles produzem a guerra mundial. E o esporte faz o contrário. Ele une os países, independente de raça, de religião, de propensão sexual, de todos os níveis e categorias. Era isso que eu queria expor. Beleza. Vamos para o nosso momento cultural aí. Você separou aqui um filme que tá na Netflix. Qual é? Esse filme é um filme espanhol. Como chama? Chama 53 Domingos, porque um dos personagens, ele é escritor e ele escreve uma parte do livro só aos domingos. Dia de semana ele não faz isso não. Mas a história versa sobre 3 irmãos. Bom, no fundo do filme, a pretexto para dar continuidade ao tema do filme, eles discutindo como cuidar do pai que está numa casa de repouso ou mora sozinho, sei lá, tipo assim, já... Não conta o final não, hein? Não, eu não vou contar o final, não. Mas então ele expõe os dilemas que os personagens já adultos, todos adultos, bem maduros até, que carregam desde a infância entre os 3 irmãos. De modo geral,
seria até um protótipo do que existe basicamente em todas as famílias do mundo. A maioria não é assim tão unida em tudo. Cada um tem as suas divergências, as suas idiosincrasias. Agora, o filme tem um bom humor. É bem interessante você ver o filme. Por exemplo, um dos irmãos é escritor, meio metido a bacana e cheio de não-me-toques, e um deles tem propensões mecânicas. Então, o serviço pesado sempre tocou para esse que tinha uma profissão mais humilde. Mas em todo o país, mesmo essas profissões mais humildes, não tem esse distanciamento social que nós vivemos aqui no Brasil, por exemplo, não. Tanto que o nível salarial não é espantosamente diferente. Por exemplo, na justiça alguém lá ganha 80, 100 mil reais, e a média agora do brasileiro, graças a Deus, melhorou muito nesse último governo, já está em R$ 3.500, ou seja, mais um pouquinho do que o salário mínimo. Ah, sim. E assobiar. Bom, o Gustavo, meu filho aqui, que é o meu entrevistador, ele acha que nesse número nosso dominical seria bom eu assoviar alguma coisa. Não que eu seja um virtuoso da área, porém eu não assovio mal, não. Tem o seguinte problema, às vezes eu não sei nem o autor e nem o nome da música, mas nesse caso que eu vou assobiar um pequeno trecho, é de um autor, compositor espanhol chamado Antônio Rubira, mas não está certo de que ele seja o compositor dessa música. A maioria dos analistas dizem que a música é de origem anônima e tem até ensaios na canção popular ucraniana, e tem também sonata de Beethoven que versaria sobre os mesmos versos musicais. Essa música chama Romance de Amor. Então eu vou assobiar um pouquinho, vocês não levem a mal não, se não tiver assim do agrado de vocês, mas isso aí assim, seria uma parte cultural desse nosso programinha aqui. É assim. Vocês podem ver, então, que tem alguma certa dissonância, são dissonâncias propositais e fazem parte da escala musical também, para quem entende um pouquinho de música. E era só isso. Vamos ver se nos próximos domingos sai coisa melhor, se não gostaram. Escrever e curtir. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou curtir, seria bom. Tchau para vocês.